Então, a atividade 18, Caderno do Aluno, volume 3, segunda série do ensino médio. Ela diz o seguinte: há 10 bolas em uma caixa, todas iguais com exceção da cor, sendo 4 bolas brancas e 6 bolas pretas. Quantos conjuntos de 4 bolas podem ser formados sendo todas brancas? Bom, então nós temos ali uma urna, né? E nessa urna nós temos ali 4 bolas brancas que eu vou diferenciar elas assim, né? Chamar de B1, B2, B3 e B4. E eu tenho as pretas, né? Mas o caso aqui no item A, ele pede quantos conjuntos de 4 bolas podem ser formados sendo todas brancas. Eu só possuo 4 bolas brancas. Então, B1, B2, B3, B4 é um conjunto com as 4 bolas brancas. Se eu pegasse B2, B1, B3 e B4, eu continuo tendo o mesmo conjunto, porque ali dentro da urna dessa caixa não faz diferença. Então, eu continuo tendo o mesmo conjunto com as 4 bolas brancas. Então, se eu trocar a ordem, isso não se altera. Tá? Então, eu continuo tendo o quê? As 4 bolas brancas. Então, ele pergunta, quantos conjuntos de 4 bolas brancas podem ser formados com 4 bolas? Eu posso formar o quê? Apenas um conjunto. Isso aqui eu posso também aplicar a regrinha da combinação. Tá? Eu tenho aqui uma combinação com 4 bolas tomadas 4 a 4. Então, ó, a regrinha da combinação, como é que é a definiçãozinha? É assim, né? Ó, combinação de n tomados P a P, isso aqui é igual a n fatorial dividido por P fatorial, que multiplica n menos P fatorial. Então, o meu n aqui, no caso, é 4 e o meu P é 4. Então, aplicando a regrinha ali, nós vamos ficar assim, ó, que 4 fatorial dividido por 4 fatorial multiplicado por 4 menos 4 dá 0 fatorial. Bom, e aí, quanto que é 0 fatorial? Quanto que vale 0 fatorial? Olha só, vamos pensar o seguinte. Se eu tivesse, por exemplo, assim, ó, 4 fatorial. 4 fatorial é o mesmo que 4 vezes 3 fatorial. Né? Porque 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Então, daqui eu tiro que eu posso escrever isso aqui, até uma relação, né? Que n fatorial é igual a n que multiplica n menos 1 fatorial. Ou seja, uma unidade a menos, né? Uma unidade menor. Bom, então se eu tenho assim, ó, 3 fatorial, eu posso escrever como sendo 3 vezes uma unidade menor que 3, então é 2 fatorial. Então 3 fatorial é o mesmo que 3 que multiplica 2 fatorial. Da mesma forma, eu posso falar assim, ó, que 2 fatorial é igual a 2 que multiplica 1 fatorial. O que é 2 fatorial? 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, eu falo assim, ó, que 2 vezes 1 é igual a 2 que multiplica 1 fatorial. Daqui eu concluo que 1 fatorial vale 1. Então, aqui já temos uma definiçãozinha. Ó. 1 fatorial é igual a 1. Então, se aparecer em alguns exercícios perguntando quanto que vale 1 fatorial, vocês já sabem, então, que vale 1. Bom, então, continuando o raciocínio ali, então eu posso falar que 1 fatorial é igual a 1 vezes 0 fatorial. Então, eu já vi que 1 fatorial vale 1. Então, 1 é igual
a 1 vezes 0 fatorial. Então, daqui eu concluo que 0 fatorial é igual a 1. Tá? Então, guardem essa definiçãozinha aqui. 0 fatorial é igual a 1. Então, substituindo aqui na nossa combinaçãozinha, nós vamos ficar aqui 4 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 0 fatorial, que vale 1. Isso aqui nós vamos tirar, então, que é igual a 1. Então, quantos conjuntos com 4 bolas podem ser formados, sendo todas brancas? Então, podemos formar um único conjunto. Agora, vamos analisar o item B, onde fala assim, ó, 2 brancas e 2 pretas. Bom, quantos conjuntos de 4 bolas podem ser formados sendo 2 brancas e 2 pretas? Bom, então ali na urna eu tenho 4 bolas brancas, que eu posso identificá-las como sendo B1, B2, B3 e B4. E eu tenho 6 bolas pretas, que eu vou chamar de P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Bom, então eu preciso ter 2 bolas brancas. Então, como que eu posso agrupar essas bolas brancas? Eu poderia ter assim, né? Ó, B1, B2, poderia ter B1, B3 e B1, B4. Eu poderia ter também B2, B3, B2, B4. E posso ter também B3, B4. Então, quantos conjuntos com 2 bolas brancas eu consigo? Eu consigo encontrar 6 conjuntos. Que eu posso fazer isso aqui através da regrinha da combinação. Olha só, posso fazer uma combinação de 4 bolas tomadas 2 a 2. Então, isso aqui é o mesmo 4 fatorial dividido por 2 fatorial multiplicando por 4 menos 2, 2 fatorial. Então, isso aqui, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido 2 fatorial é 2 vezes 1 vezes 2 fatorial, 2 vezes 1. Então, ó, resolvendo isso aqui, simplificando, nós vamos encontrar, então, 6 conjuntos, tá? Então, isso aqui é igual a 6. Bom, e com as bolas pretas? Com as bolas pretas, eu posso fazer aqui e vou encontrar P1, P2, P1, P3, P1, P4, P1, P5, P1, P6. Poderia ter também as bolas P2, P3, tenho também as bolas P2, P4, P2, P5, P2, P6. Também tem os conjuntinhos de bola P3, P4, P3, P5, P3, P6 e P4, P6. Tenho também P5, P6. Então, quantos conjuntos com 2 bolas pretas eu consigo formar? 15. Eu consigo formar, então, 15 conjuntos utilizando 2 bolas pretas. Que eu posso também encontrar isso fazendo uma combinação de 6 bolas tomadas 2 a 2. Isso aqui é o mesmo que 6 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 6 menos 2, 4 fatorial. Aqui nós vamos encontrar 6 fatorial, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, dividido por 2 vezes 1, vezes 4 fatorial, que é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Posso cancelar em cima e embaixo. 6 vezes 5, 30, dividido por 2, 15. Olha aí, encontramos
o mesmo 15 que eu já havia dito ali, né, anteriormente. Então, olha só, com 4 bolas brancas, eu posso agrupar elas de duas em duas, e eu consigo então 6 grupos diferentes. Com 6 bolas pretas, agrupando elas de duas em duas, eu consigo formar 15 conjuntos diferentes. Agora ele quer que dentro dessa caixa tenha 4 bolas, mas tem que ter 2 brancas e 2 pretas. Então eu poderia pegar, por exemplo, pegar esse conjunto aqui, B1, B2, e juntar com P1, P2. Eu tenho 4 bolas dentro da caixa, sendo 2 brancas e 2 pretas. Eu poderia pegar também B1, B2 com P1, P3. E assim por diante. B1, B2 com P1, P4 e assim por diante. Então, quantos conjuntos diferentes eu consigo montar dentro dessa caixa? Com 4 bolas brancas e 6 bolas pretas, pegando 2 brancas e 2 pretas. Então, eu vou conseguir o quê? 6 vezes 15. Que eu vou conseguir, então, 90 conjuntos diferentes. Que eu posso encontrar isso fazendo o quê? Uma combinação de 4, são 4 bolas brancas, tomadas 2 a 2, vezes uma combinação de 6 bolas pretas que eu tenho, tomadas 2 a 2. Resolvendo isso aqui é o quê? Isso aqui é 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Multiplicando por 6 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 4 fatorial. Nós já vimos que isso aqui dá 6 e que isso aqui dá 15. Então, 6 vezes 15, que é igual a 90 conjuntos diferentes.